existe uma padronização da vistoria? Por exemplo, quando as pessoas... Deve ter mais do que uma empresa que faz esse tipo de treinamento, mas existe um padrão? Quando o carro entra, você tem que medir a espessura de pintura. Se deu acima de 300 micras, é uma repintura. Você tem que analisar os pontos de entrada de porta, tira-se guarnição, não tira. Existe um manual, porque se a gente está falando que o profissional, muitas vezes ele se capacita em uma empresa onde ele não tem um tempo hábil para adquirir experiência, existe um manual para a pessoa seguir? Ó, eu tenho que... Não adianta eu ver se a lateral foi trocada ou não, se eu não tirar a borracha de entrada de porta. Vamos lá, cada empresa segue um padrão, né? Normalmente as empresas têm os aplicativos de cada uma, escolhe como quiser. E a partir dali, o vistoriador tem o início e o fim, vamos dizer. É um checklist que ele vai preenchendo? É um checklist. Ele vai seguir o padrão daquela vistoria, ele vai partir ali à frente do carro, e aí ele vai seguindo toda uma rotina que já tem dentro do aplicativo, tá? A partir dali, essas peças estão sendo fotografadas, estão guardadas em arquivos, até para se tiver alguma reclamação à frente, a gente consegue mostrar. E a partir dali é que ela começa a ser formada. As empresas maiores têm mesas de análise para que possa ser analisado alguma coisa. Se tiver... Em relação à foto? Também. Elas trabalham dúvida, mais né? com essa análise baseada na autenticidade, tá? A gente tá falando mais de numeração de motores de Tá chassi. bom, então dentro da foto você consegue ter uma... Total. Assim, vamos lá, de padronagem, a gente consegue eliminar 90% da dúvida olhando. Agora, claro, quando a gente está trabalhando com um afundamento ali da numeração, que às vezes você não consegue perceber na foto, Pelo ângulo e tudo. ou alguma outra coisa que só o olho vai conseguir ver, não dá. Mas 90% dá para ter uma pessoa mais experiente numa mesa, com uma tela, tá? Olhando. Por exemplo, O que o perito lá tá fazendo. por exemplo, vamos falar da estrutura que está mais voltado para cá. Se por acaso ele tiver uma dúvida, pô, todo mundo sabe, a gente pega, vamos falar da marca, que a gente pega um Sandero, é bem grosseiro aquela afetação dele. Se você olhar a parte traseira ali, se você bate o olho, você é um vistorador inexperiente, você fala, pô, esse carro tá inteiro trocado, Sim. painel traseiro, e assim vai. E não, depois você vai entender que aquilo é original. Então, até para um vistoriador inexperiente, ele pode consultar uma pessoa mais preparada na empresa, mandar as fotos e falar, pô, tô em dúvida, esse ponto de solda é original? Essa calafetação é original? O que você acha? Então dá para ajudar também estruturalmente com uma pessoa mais experiente. A partir daí é que começa a formar esse início e fim. Então a gente tem ele tem que passar por todas as peças. Ele tem que passar pela... Vamos lá, ele começa aqui, alma do para-choque, painel frontal, suportes de longarina, suportes de radiador, ele vem em toda essa estrutura aqui, frente. Depois ele migra para o interno aqui dos paralamas. Então aí, é um aplicativo que vai dando para ele o passo a passo. o passo a passo. E aí é uma maneira de tentar não falhar em nenhuma das peças. Até não esquecer uma peça, né? Porque quando você tava verificando um carro todo, quando eu fazia com o Fernando, eu não tinha um manual, né? Eu levantava o carro e ia rodar. Se eu comecei pela frente, eu vou rodar a lateral toda para eu não me perder. Então, isso facilita a vida de quem tá fazendo. Aí eu vou aprofundar um pouquinho mais aqui. Quando a gente tá lidando com alguns carros que não sai a borracha, ou para sair vai romper. Vai rasgar a A gente borracha. tá falando de Toro, de Jeep, de Jetta, tem Polo, tem muito carro que tem muita dificuldade. Quem Sim. deve estar vendo deve estar falando, pô, já rasguei uma borracha de um Acontece de Polo. rasgar. De um Polo. Vai pegar um Porsche 90 e Acontece. pouco que vai fazer uma vistoria. Vai sair na mão a E borracha. aí a gente faz o que com o vistoriador? Indica para que ele Não remova. meça as peças Meça com o aparelhinho de medição. a pintura. Eu ia falar isso, uma ferramenta que ajuda muito as pessoas, até as leigas, em querer saber se o carro foi reparado ou não. Compra um aparelhinho se você quer esse cara curioso, chama micrômetro. É isso aí. É que tem micrômetros de outras finalidades, né? Tem um micrômetro de pintura. Se tem aí no se Mercado colocar Livre, no custa Mercado Livre, medição de espessura, 200 e poucos reais, custa 100 e ajuda poucos muito, reais. né? Então, o que o dono de, se tiver algum vistoriador, dono de CV vendo, ele precisa entender que carros populares trabalham com micras menores. A gente Diferente. estava falando de 180, 200, porque o tratamento de pintura é mais fino, é mais leve. Quando a gente parte para carros premium,
já parte para 250. As peças têm pintura e verniz mais grosso. E assim vai. Até 300, ali a gente fala que, vamos lá, até 250 a gente está falando de carro premium sem repintura. Quando a gente parte para 300, a gente está começando a falar que há repintura naquela peça. E acima de 350, 400, a gente está falando de micras aqui, a gente entende que há massa na região. Só que entenda, uma cautelar, peças móveis como portas e capô, não entram na parte estrutural. Então, eu estou querendo dizer o quê? Aquele vistoriador que não tirou a borracha para que ele cheque a coluna com esse aparelho. Sim. E aí ele não corre o risco de romper uma borracha. Ele pode, de repente, estar pensando, pô, mas como é que eu vou ver o pontinho de solda original? Se você conseguir, sem rasgar a borracha, que é o que a gente faz, só soltar um pouquinho ela para dar uma olhadinha no ponto de solda, beleza. Mas se você mediu as colunas e não tem nenhuma repintura e nenhuma massa, a chance é mínima de ter um reparo ali. Então fica bem clara essa informação quando você fala de peças estruturais. Sim. Se existia um reparo, um dano numa porta, num capô, numa tampa traseira, isso não vai ter um apontamento na parte estrutural do carro. Não vai, mas entenda uma coisa. Ela vem de caráter informativo, mas não geraria uma reprova, por exemplo. Entenda uma coisa. Não merece nenhum tipo de apontamento estrutural no veículo, salvo as empresas que hoje em dia vendem os pacotes de medições de espessura, tá? Normalmente são perícias com um pacote à parte. O comprador daquela cautelar, ele quer saber se houve alguma repintura na porta. Aí é um pacote vendido à parte. Então, a vistoria cautelar, ela analisa toda a estrutura do carro, toda a parte estrutural. Então, a gente vai falar de peça parafusada, a gente está tirando fora. Está tirando tampa, capô, paralama e portas. A gente tira fora... claro que quando a gente começa a ver os parafusos fora de posição, os parafusos com marca de ralado... tudo aquilo ali gera que a gente tenha mais atenção no que está sendo visto. Pode gerar uma dúvida, mas ele também não quer dizer que foi feito algum tipo de reparo. Não, a gente porque uma porta desalinhada, eu preciso soltar parafuso de dobradiça para alinhar ela. Certeza. Vamos falar que se a gente encontrar a troca de um painel frontal, de um Fox, ou a gente está falando de uma alma de para-choque de um carro, que é por parafuso, no máximo, a gente vai observar troca da peça por meio de parafuso. Tá. No máximo, uma observação, para que o cliente tenha só aquele conhecimento, mas não vai nem para amarelo, nem muito menos para vermelho. No máximo, uma observação. Entendi. Agora, uma outra coisa que daí já envolve até talvez o que eu tenha dito, que eu tô até com a notificação que eu recebi da Sopave, e eu coloquei uma informação que me foi passada até por uma empresa de vistoria, que não vou citar aqui também qual é, porque eu fui pelo meu conhecimento e liguei para algumas empresas para tirar dúvida. A vistoria cautelar fica registrada em algum sistema do Detran? Cautelar? Não. Nenhuma informação fica registrada. Ele é um produto privado, né? Ele não se confunde Mas ela com a fica vistoria de registrada em transferência. outras empresas que fazem o cautelar. Ele fica registrado na empresa que realizou o serviço. Sei lá, vamos falar de uma empresa... Mas não fica que eu não vou falar um nome. Porque o Não. cliente... Eu não vou falar um nome, que nem... Uma outra empresa não tem acesso, por exemplo, a minha empresa não tem Isso que eu ia acesso perguntar. a Uma uma outra. vistoria realizada pela empresa do Michel. Tá bom, por mas exemplo. a sua empresa tem quantas unidades? 80. Então, mas 80, as 80 se- ficam sabendo. Usa o mesmo sistema que vai estar lá constando nesse... Sabe que Qual foi que é o nome mesmo? Plena Visão Vistoria Veicular. Plena Visão. Se eu for na Sabe- Plena Visão de São Paulo ou na de Ribeirão Preto, o sistema vai ter ligado de informação. Se eu jogar aquela placa para consulta ou para realizar um novo serviço, vai me trazer a informação de que já foi realizada uma vistoria veicular em alguma unidade da Plena Visão. O Detran não tem nada Mas a não ver. fica disponível O Detran laudo não tem nada a da ver com vistoria isso. pra consulta. Então, Entendi. olha lá, É só a pessoal, o unidade que Detran fez. não tem nada a ver com vistoria Nada a cautelar, ver. se qual foi batido, se não foi. O Nada que ele vê é a vistoria de transferência à conformidade de número de motor, de chassi. Regularização de documentos. Tá respondendo bem, Marcelo. Beleza? Não, eu quero deixar isso realmente bem claro, porque Sim. tem muita gente que tem Exato. dúvida, questiona, não entende. E gerou E eu uma quero- confusão tremenda isso, Exatamente, Marcelo. eu quero tirar essa confusão da galera, de entendeu? transferência tem uma finalidade. Esse nome foi utilizado, mas hoje a nomenclatura correta é vistoria da identificação veicular. A finalidade é regularização de documentos. Para N quesitos, o carro vai estar apto ou não à circulação em trânsito. Ponto final. Exato. Detran, órgão de trânsito. Vistoria cautelar.
Princípio dela, análise de itens estruturais e procedência. Ponto final, caráter informativo, privado e comercial. Qual que é a Inclusive, diferença? Ó, salva esse teco aí, viu? Faz esse recorte aí da Fabiana, beleza? Fernando tem a lição de casa.